Se você está à frente de uma equipe, é muito importante a tua equipe entender, e você precisa dar esse claro entendimento para eles, de que você depende de cada um ali para compor o teu resultado como líder. Então, se ele está descomprometido, você vai precisar atribuir o resultado que essa pessoa deveria entregar para outras pessoas da equipe. E aí você acaba sobrecarregando. E isso não é liderar com senso de justiça. Pelo contrário, então você vai acabar afastando, cansando, saturando as pessoas que sempre faz e que você acaba cobrando muito mais. E se você não atua de uma maneira assertiva com essas pessoas que não estão compromissadas em cumprir o que elas falam para você durante o feedback, você vai perder total credibilidade. E aí o que isso gera? Uma falta de confiança dos teus liderados para com você como líder, ao mesmo tempo que você não vai se sentir seguro de agir diante de uma situação como essa. Então, para você se tornar um líder mais confiante, você precisa ter fundamento em tudo que você faz. Fala, líder! Tudo nice com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live Líder em Foco. Aqui, como em qualquer outra rede que eu sempre posto conteúdos, eu vou trazer assuntos que vão te ajudar a engajar equipes em 4 semanas. Mesmo que você seja um líder inexperiente, iniciante aí na gestão. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é: como agir quando você tem pessoas difíceis na equipe? É um tema bem complexo, né? Essa semana eu venho abordando sobre esse assunto, postei um carrossel sobre isso e hoje eu vou me aprofundar, eu vou explorar um pouco mais em detalhes esse tema que é super importante. Você já teve pessoas difíceis ou tem pessoas difíceis na sua equipe? Aquelas pessoas que de repente você direciona, elas não acatam, você pede, elas não fazem. Algumas até por já entregarem resultados acham que pode fazer e acontecer. E aí isso acaba tirando a tua credibilidade como líder diante da equipe e o pior, te deixa muito inseguro ou insegura de como conduzir essa situação, né? Então, quando você tem pessoas que não se comprometem efetivamente, isso deixa você bastante inseguro ou insegura, né? Então, o tema desse episódio de hoje é justamente para a gente tratar e eu dar detalhes de como você pode fazer para conduzir a sua gestão quando você tem pessoas que são descomprometidas. O que fazer, né? Será que desligamento é o caminho? Será que essas pessoas estão descomprometidas porque ficaram de uma hora para outra? Ou tem uma razão aí por trás que você como líder precisa investigar? Boa noite, Adriana, muito legal ter você aqui acompanhando a live, fico feliz de vê-la, viu? Prestigiando, muito bom mesmo. Para você que não conseguir acompanhar ao vivo, mas depois eu vou postar e subir esse conteúdo em todas as minhas redes para você ter a possibilidade de assistir. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo à nossa live, muito legal tê-lo aqui conosco. E aí, gente, o que é importante frisar, né? Nós temos basicamente três tipos de perfis de liderados quando você faz a gestão da equipe. O perfil número 1, que são aqueles que falam que vão fazer, você reúne, você chama para um feedback, você direciona o que essa pessoa não está fazendo de legal ou não está acatando os seus direcionamentos e essa pessoa se compromete com você nesse feedback ou numa reunião. E aí, quando você vira as costas, volta lá para o teu ambiente de trabalho, essa pessoa não muda em nada, ela continua fazendo tudo aquilo que você direcionou como rota para ela não fazer. Então, o primeiro perfil é aquele perfil mais dissimulado, vamos colocar assim. É aquele colaborador que você lidera e que se compromete, mas que na real, quando chega lá no campo de batalha e você não está mais acompanhando, ele não segue o que você direcionou. O segundo perfil é aquele que declara na caruda, vamos colocar assim, que ele não quer mais, que não está mais afim, mas que também não vai pedir o desligamento. E essa pessoa, ela se torna altamente descomprometida, porque ela já não quer nada mesmo. Então, para que ela vai ficar dando o máximo dela, sendo que ela
quer ser mandado embora. E normalmente eles usam esse discurso quando eles têm a partir de 1 ano de casa, né? Que já tem direito a seguro-desemprego. É um pensamento muito pequeno que você, como líder, precisa desenvolver. Afinal de contas, nós temos na liderança de equipe um papel social enorme na vida dessas pessoas, né? Nós lideramos pessoas que não têm muitas vezes uma base familiar, que não tem a referência de um pai, de uma mãe, de alguém que o criou e que seria ali a figura da liderança, né, daquela casa. Então, muitas vezes, são pessoas que crescem num ambiente desestruturado e quando ela entra no mercado de trabalho, você como líder, principalmente que atua na supervisão de equipe, que é o primeiro degrau ali da liderança, você tem esse papel de suprir a ausência dessa liderança e você passa a ser a referência, ou pelo menos deveria ser a referência para essa pessoa. Quando muitas vezes essas pessoas que já têm aí um tempo mínimo suficiente para receber um seguro-desemprego, pensa que o salário que ela recebe é basicamente o piso que ela receberia se estivesse recebendo o seguro-desemprego. Olha que louco. Então ela enxerga muito mais vantagem receber o seguro-desemprego sem trabalhar, vamos colocar assim, e aí ela tem ali 4, 5 meses garantido do que ficar recebendo basicamente o mesmo piso sendo cobrado todos os dias por uma meta. Então, na lógica desta pessoa, faz muito mais sentido que ela seja mandada embora. E ela entende que, ganhou na Mega Sena ali, né? Pelo menos por um tempo. Então, é um pensamento medíocre, é um pensamento muito pequeno e que nós da liderança temos o papel de reverter, né? É fácil? Não, claro que não é. Nem todos a gente vai conseguir reverter, mas é muito importante que você, como líder, faça esse papel. Faça a sua parte. Se a pessoa vai querer fazer o dela, aí é uma decisão dela. Ela vai arcar com o ônus e o bônus dessa decisão. Mas o segundo perfil, voltando aqui ao tema, é aquele que na caruda fala pra você: não tô afim, não vou fazer, mas eu também não vou pedir o meu desligamento. E aí, como agir, né, diante de uma situação como essa? E temos o terceiro perfil, que são aqueles liderados teus que até querem fazer, mas não sabem o caminho, eles não sabem como fazer. E aí entra você no papel de líder, nesse momento, colocando a vestimenta de treinador para capacitar, para desenvolver essas pessoas e dar a direção do que elas precisam fazer para conseguir entregar os resultados, se destacar na carreira e tudo mais, né? Dito tudo isso, é muito importante frisar que um erro muito, muito comum de grande parte dos líderes é tratar essas situações da mesma forma. Você não pode confundir uma liderança que deve ser imparcial, você deve tratar as pessoas da mesma forma, mas isso é diferente de você tratar os processos, os procedimentos que essas pessoas realizam ou deveriam realizar. Então você não pode olhar a pessoa e agir na pessoa, você tem que agir no processo, no procedimento desta pessoa. E isso vai fazer com que você avalie que cada um vai tratar os processos, os procedimentos de uma forma. Alguns de uma forma certa, alguns de uma forma errada. E aí você precisa atuar para corrigir a rota. Tratar os processos é focar na situação e não na pessoa. Tem uma grande diferença, tá bom? Então você preste bastante atenção nisso, porque se você de repente trata as pessoas, você acaba trazendo para o pessoal e é isso que gera barreiras, é isso que gera reclamações trabalhistas depois, no futuro, por assédio, por exemplo, porque você cobra a pessoa e em momento nenhum você usa discursos de que você está ali ajustando o procedimento que essa pessoa está fazendo errado. Vou dar aqui um exemplo, né? Nice, você tem muito potencial, mas você está com dificuldade de seguir o procedimento correto. Lembra na formação inicial que você teve? Você tem ciência de que o procedimento XPTO está errado? Espera essa pessoa responder. E à medida que ela for te respondendo, você vai ali usando as palavras dela para conduzir o seu feedback de maneira muito fundamentada.
E aí você vai mostrar o que ela está fazendo de errado, né? Qual é o procedimento que ela precisa fazer de maneira adequada e correta. Porque senão você acaba, como eu disse, trazendo para o pessoal. E aí quando você traz para o pessoal, você gera bastante conflitos dentro da equipe. Você vai ter aquele grupo que vai falar que o supervisor é bonzinho, porque você vai passar a mão na cabeça de uns, e por outro lado você vai ter aquele grupo que vai te achar extremamente rígido. Por quê? Porque você não alivia para essa pessoa. E na maioria das vezes o que é bem errado é você tratar os procedimentos associando as falhas às pessoas. Lembra que você, como líder, trata a situação, o procedimento, o processo que essa pessoa está fazendo, que você vai corrigir a rota. Sempre ressaltando o que ela faz de bom, porque nem todo mundo faz tudo errado o tempo todo. Certamente, até aquelas pessoas que historicamente não trazem resultados para a tua equipe, não entrega as metas, por exemplo, essas pessoas têm pontos bons e você precisa enaltecer isso durante os seus feedbacks. Então, cuidado para você não simplesmente falar apenas do que ela está fazendo de errado, porque isso fica maçante, isso não é gostoso de ouvir e você vai gerar um clima muito pesado na equipe. Então, fica ligado com isso, tá? E aí, muitas vezes você pode se perguntar, putz, mas como agir, né? Para cada uma dessas situações, o que eu devo fazer para eu conduzir de maneira assertiva essa situação? Boa noite, Fernando, tudo bem? Eric, quanto tempo, hein, meu querido? Seja bem-vindo, muito legal ter você aqui, viu? Prestigiando a live. Então, olha só, para a situação 1 que eu citei lá atrás, que é aquele colaborador da sua equipe que fala que vai fazer, mas quando chega lá no campo de batalha, depois do feedback, essa pessoa chega lá e não faz nada daquilo que se comprometeu ou que você direcionou. Então, para esse perfil de profissional, o que você deve fazer? Você vai registrar cada um dos compromissos firmados. Os compromissos, eles passam a ser um documento. E aí, essa pessoa vai perceber que você não tá de brincadeira na tomateira. Que quando você perguntar quanto essa pessoa vai se comprometer, esta pessoa vai efetivamente entender que a partir do momento que ela verbalizou, não vai ficar só na palavra, no dito pelo não dito. Você vai registrar e vai ali formalizar durante o teu feedback. Então, se essa pessoa se compromete, chega lá, ela não cumpre, você vai falar, olha, agora a gente vai fazer diferente. Então, a partir de agora, eu vou precisar que você me diga qual vai ser o seu compromisso, a gente vai registrar isso, e na semana seguinte a gente vai voltar para um novo feedback onde eu vou te formalizar se você cumpriu o que você se comprometeu, ou se você não cumpriu, eu já vou te dando esse insight, esse input todos os dias para você corrigir a rota a tempo da nossa próxima formalização de feedbacks. E aí, por que isso é importante? Mais do que você saber o que fazer, é importante você ter o entendimento por que isso é importante. Quando você documenta, numa recorrência, você consegue entrar com as medidas disciplinares que são adequadas aí à empresa que você trabalha. Então, é bastante relativo. Normalmente, as empresas têm uma área jurídica que vai respaldar a empresa em relação à escala pedagógica, vamos colocar assim, que são as medidas disciplinares, né? As advertências, a suspensão, até chegar no nível de uma justa causa, por exemplo. Então, quando você documenta, você está fundamentando o que você está ali verbalizando durante o feedback. E isso vai te dar subsídios suficientes para você entrar com as medidas disciplinares caso haja uma reincidência desse descompromisso que essa pessoa vai cometer ali, né? Se você está à frente de uma equipe, é muito importante a tua equipe entender, e você precisa dar esse claro entendimento para eles, de que você depende de cada um ali para compor o teu resultado como líder. Então, se ele está descomprometido, você vai precisar atribuir o resultado que essa pessoa deveria entregar para outras pessoas da equipe. E aí você acaba sobrecarregando. E isso não é liderar com senso de justiça.
Pelo contrário, então você vai acabar afastando, cansando, saturando as pessoas que sempre faz e que você acaba cobrando muito mais. E se você não atua de uma maneira assertiva com essas pessoas que não estão compromissadas em cumprir o que elas falam para você durante o feedback, você vai perder total credibilidade. E aí o que isso gera? Uma mega de uma falta de confiança dos teus liderados para com você como líder, ao mesmo tempo que você não vai se sentir seguro de agir diante de uma situação como essa. Então, para você se tornar um líder mais confiante, você precisa ter fundamento em tudo que você faz. Tudo aquilo que você fala precisa ser fundamentado, tá? Então, para aquele perfil de liderado que fala que vai fazer, mas quando chega lá na linha de frente ele não faz nada do que ele se comprometeu, você então vai entrar não somente com feedback verbal, mas documentar esse feedback, gerar as recorrências semanais e ao término de um mês, considerando que tem aí 4 semanas, você vai ter 4 feedbacks formalizados. Olha só o fundamento que você vai ter para chegar para o teu chefe, por exemplo, e falar, olha, estou fazendo a minha parte, veja que ele se comprometeu em 4 semanas em cumprir os resultados, a meta XPTO, e em nenhuma das semanas ele cumpriu. Então, eu entrei com a medida disciplinar. Então, olha como você ganha muito mais crédito para você falar. É diferente de quando o teu chefe fala assim, cara, e esse funcionário? Por que ele nunca bate a meta? E você fala assim, nossa, já fiz de tudo, toda semana eu falo com ele. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Então você precisa fundamentar, tá bom? Então para esse perfil, chega de falação e vamos partir para ação, beleza? E aí tem o segundo perfil, né? Que é aquele que declara na caruda que ele não quer mais, ele não tá mais afim, mas que ele também não vai pedir o desligamento. E aí, como eu expliquei, por que isso acontece? Isso acontece porque simplesmente este teu colaborador, este teu liderado, ele entende que receber um seguro-desemprego, que tá ali basicamente no patamar de salário que ele ganha, tendo você como líder enchendo o saco dele para bater meta, ele vai ganhar a mesma quantidade num seguro-desemprego sem ter ninguém, sem precisar trabalhar, sem ter ninguém ali pegando no pé dele. Então olha que pensamento pequeno que você como líder precisa trazer para a consciência. Você percebe o tamanho do seu papel social? Porque você tem pessoas que você lidera, em sua grande maioria, quando você atua no patamar de supervisão, por exemplo, que é o primeiro degrau da liderança, você atua num patamar onde eles não têm uma base familiar. E aí, se você não tem essas referências, essa pessoa cresce aprendendo com o mundo. E aí, quando ele está lá no mercado de trabalho, iniciando a jornada dele, você como líder tem esse papel. Ou pelo menos deveria ter a responsabilidade de direcionar, de mostrar o quanto essas pessoas podem ir muito mais além. Porque achar que o valor de um seguro-desemprego é mais vantajoso do que ser cobrado para ele entregar cada vez melhor, para ele se superar profissionalmente falando e trilhar uma jornada profissional de muito sucesso, é pensar muito pequeno. E você como líder não pode negligenciar que existe essa situação dentro da sua equipe. E você só vai conseguir tratar se, e somente se, você conhecer cada integrante que você lidera. Então fica ligado, porque isso é muito importante. E se você não se aproximar das pessoas da sua equipe, definitivamente você não vai conseguir engajá-los. Você não vai conseguir comprometer cada integrante da sua equipe para um objetivo comum, que é a meta. Lembre-se sempre que a tua meta é a composição da média dessa galera. Então, cada um ali é muito importante para compor o teu resultado como líder. E aí, Nice, como então, uma vez que ele já declara que ele não quer mais, que ele não vai fazer o papel dele, que ele não está comprometido, o que eu tenho que fazer? Mandá-lo embora? Mandar embora é a última instância, tá? Então você só vai conseguir defender um desligamento se você conseguir fundamentar e comprovar para a empresa que você já fez de fato de tudo que estava ao seu alcance fazer e que essa pessoa não correspondeu. O fato dela declarar, lembra, de novo cai no item anterior, o fato dela declarar que ela não está mais afim não é provas o suficiente para a empresa analisar e entender que realmente você como líder já atuou o bastante. Muito pelo contrário. Então, quando você fundamenta, além de você fazer o que eu acabei de orientar no item 1, que é você documentar todos os feedbacks,
que você vai ter com essa pessoa daqui para frente, para este caso, você precisa verbalizar e documentar que, já que ela está declarando para você diretamente que ela não vai seguir, ela não quer fazer, os procedimentos serão aplicados. E aí eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que você é um excelente motorista, você nunca tomou uma multa sequer, porque você dirige seguindo ali as sinalizações de trânsito, você não ultrapassa o limite de velocidade. Então, vamos supor que você tem lá uma carta já há 10 anos, e você nunca tomou uma multa, por exemplo, porque você seguiu a regra do jogo. Mas, num belo dia, feriadão, você tá viajando, pegou um retão na estrada, e aí, ultrapassou o limite de velocidade. Num belo período que você nem imaginava, chega lá a carta de notificação dessa multa. Por mais que você tenha um histórico incrível, você acha que a prefeitura vai anular essa multa só porque você é um bom motorista? Não vai anular. E você, concordando ou não, a regra será aplicada. Então, existem leis no nosso país que, concordando ou não, a gente precisa acatar. Trazendo para a realidade da empresa, as leis dentro das organizações correspondem às regras, aos procedimentos, que não cabe a você concordar ou não concordar. É para seguir e ponto. Quando você foi contratado, essas normas, esses procedimentos já existiam. Então, o que compete a você como líder? Ser a ponte entre o cumprimento dessas regras que a empresa estabelece e a garantia de que esses seus liderados vão efetivamente fazer valer. Uma vez que eles não cumprirem, você vai entrar com as penalidades, né? Que no exemplo que eu trouxe aqui, ele tomou uma multa por não cumprimento de uma regra, de uma lei. No seu caso, se ele deixar de cumprir um procedimento e ele se recusar a cumprir aquilo que ele foi contratado para fazer, cabe a você entrar com as medidas disciplinares. Ele precisa ter o claro entendimento disso, no feedback você precisa verbalizar isso e documentar. Então você vai documentar formalizando que as regras e procedimentos serão aplicadas a partir do momento que ele não cumprir aquilo que ele foi contratado para cumprir. Simples assim, preto no branco. Sem precisar deixar o clima pesado, mas essa pessoa precisa entender que não é uma brincadeira, que o fato dela ser contratada, a empresa conta com ela, né? Então ela foi contratada para somar com tudo aquilo que a empresa realmente precisa para então entregar os compromissos que a empresa também fez, seja com o cliente, ele sendo o contratante ou o cliente final, que é o consumidor, enfim, é uma cadeia, né? Uma engrenagem. Uma pecinha ali que de repente não tiver fluida, não vai funcionar e como deveria. Então, você como líder precisa estar muito antenado nisso e não ser permissivo com esse tipo de situação. Então, o funcionário se recusou a cumprir, você vai entrar com as normas e procedimentos. Simples assim. Resgate o que ele aprendeu lá na formação inicial, né? Porque ele já teve esse treinamento, ele já sabe quais são as normas e procedimentos. Se recusou a cumprir, você vai cumprir aquilo que a empresa exige de qualquer funcionário, inclusive você como líder, tá? Então esse é o segundo perfil de funcionário e o que você deve fazer. E sempre quando eu falo em funcionário, eu gosto muito de trazer a diferença que existe entre ser um funcionário e ser um colaborador. O próprio nome já diz, o colaborador é aquele que efetivamente colabora com as suas diretrizes, com os seus direcionamentos, com tudo aquilo que a empresa precisa. Se tem ações corporativas, essa pessoa sempre é participativa. O funcionário, ele normalmente cumpre aquilo que ele foi contratado. E olhe lá. Esse exemplo que eu acabei de dar, jamais eu poderia dizer que esse funcionário que verbaliza para você que não quer fazer, que não vai fazer, ponto e acabou, ele não pode ser chamado de um colaborador. Então, essa é a diferença. O colaborador sempre faz além daquilo que ele foi contratado para fazer. Então, efetivamente, ele colabora com tudo aquilo que a empresa precisa para se tornar cada vez melhor. E, consequentemente, dá oportunidades para todos ali, né? Os que mais se destacarem. Já o funcionário é aquele que faz aquilo que ele foi contratado para fazer quando ele faz. Então, para os que não fazem, você vai entrar com essa orientação que eu recomendei aqui para o perfil de funcionário item 2, tá bom?
E aí nós temos o terceiro perfil de funcionário. Aí sim é um colaborador, tá? Vou corrigir aqui. Que é aquele que até quer fazer, mas ele não sabe como. Então, para esse aqui, você vai identificar o que está por trás dessa dificuldade dele. Então, vamos supor que você olhe o resultado de qualidade. A empresa cobra 95, ele entregou ali, ralando 80%, então ele está abaixo da meta. Por que ele está abaixo da meta? Não é simplesmente olhar 80% de qualidade para uma meta de 95% que a empresa espera e falar, nossa, eu preciso criar ações porque ele não está entregando qualidade. Entenda que o resultado por si é o problema. O que está por trás, que normalmente não é visível, é a causa raiz. E é aí que você precisa atuar, porque atuando na causa raiz, você vai ter muita assertividade nas suas ações e você vai evitar retrabalhos para você mesmo, né? Porque se você atua superficialmente, eu sempre gosto de dar o exemplo do balde. Pensa que você tem uma goteira e se você não trata o furo no teto, que é a causa raiz da goteira, você vai ter retrabalhos. Por quê? Vamos supor que você resolva o problema. Qual é o problema? A goteira. Você coloca um baldinho embaixo dessa goteira. Vai resolver? Provisoriamente sim, mas vai chegar um momento que esse balde vai transbordar e aí você vai gerar outros problemas além da goteira. Você vai molhar o piso, o chão, enfim, você vai precisar parar o que você está fazendo para enxugar aquilo ali, pegar o balde, jogar a água fora. Olha a quantidade de trabalhinhos que você gera por não ter demandado um tempo um pouco maior e estancado o furo no teto, que é a causa raiz. Então, trazendo aqui para exemplo de qualidade, a mesma coisa. Se você trata o problema, que é o resultado por si, você não vai estancar a causa raiz que está por trás desse resultado. Então, pode ser que eu tenha 80% e que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a Maria tenha 80%. Mas eu tenho 80% porque eu não sigo o procedimento A e a Maria não segue o procedimento B. Então, percebe que se você der o mesmo remédio, o nosso tipo de doença é diferente e pode ser que não surta efeito. Então, é isso que você tem que ficar ligado, tá? Então, aos que querem ajuda, mas não sabem como fazer, você precisa investigar a causa raiz e não simplesmente o problema. Ah, tô vendo aqui que a Nice tem problema de performance, que a Kitty tem problema de qualidade, que o Fernando tem problema de tabulação. E simplesmente não investigar o que está gerando esse problema, tá bom? Então esse ponto é muito, muito importante e é um erro muito comum da liderança tratar de maneira igual todos os problemas que ele enxerga na equipe. Então isso é um tiro no seu pé e vai descomprometer quem é comprometido e você acaba distanciando ainda mais por negligenciar para aquelas pessoas que precisam de uma atenção maior, tá bom? Então fique esperto com isso aí. Quais são os efeitos colaterais de você atuar de maneira muito assertiva da forma que eu estou direcionando aqui? Os efeitos colaterais, quando você atua de maneira muito assertiva, primeiro, você vai demonstrar que de agora em diante você vai acreditar no resultado e não simplesmente no que a pessoa fala que vai entregar. Quando você atua de maneira assertiva, documentando, tendo a recorrência semanal, cobrando dessas pessoas que elas prestem conta dos compromissos que elas firmam, atuando mesmo de uma maneira madura, sabe? Desenvolvendo pessoas para se tornarem sucessores muito mais preparados do que você estava quando iniciou a jornada de liderança. Então, quando você tem essa seriedade no que você faz, consequentemente, as pessoas percebem que você vai prezar pelo resultado. Então, cada vez mais você vai acreditar no que elas fazem e cada vez menos no que elas dizem, tá? Então, isso vai trazer um nível de credibilidade para a tua liderança absurdo. Além de demonstrar que você atua por meritocracia, o que isso significa? É que você retribui a cada um da sua equipe proporcionalmente ao nível de comprometimento que eles têm, ao nível de entrega que eles fazem. Então, essa proporcionalidade é chamada de meritocracia. Você vai ter uma gestão meritocrática e isso vai fazer com que as pessoas percebam que você tem senso de justiça. Você trata as pessoas de maneira igual. Não importa raça, gênero, opções, cor de pele, não importa. Você vai tratar as pessoas iguais, mas
profissionalmente falando, você vai atuar com meritocracia de acordo com as entregas e com o nível de entrega e comprometimento que cada um ali tem, tá? Então, quando você age de maneira correta, seguindo as recomendações que eu passei aqui anteriormente, você vai, consequentemente, e de maneira muito natural, demonstrar que você é um líder que atua por meritocracia. Então, o senso de justiça é instalado ali na sua equipe e você não dá margem para questionamentos do tipo aos preferidinhos do líder, sabe? Então, você evita esse tipo de comentário porque não vai ter preferido realmente, né? Você não vai passar a mão na cabeça, mas você vai saber reconhecer de maneira justa quem realmente está se doando mais para o negócio. E você, identificando a causa raiz de cada problema que você tem na equipe, as suas ações serão muito mais efetivas, você vai evitar retrabalhos para você próprio e ainda vai otimizar o seu tempo, conseguindo focar cada vez mais na gestão da sua equipe, que é o foco, né? Não por acaso você é líder de equipe, então a tua equipe precisa ser realmente o teu foco. Resultados vêm através de pessoas, não tem como ser diferente, desde que você dê as direções adequadas e corretas, respeitando as necessidades de cada um ali dentro da sua equipe. E você acaba com as neuras que o líder gera por trabalhar nesse piloto automático e que vai gerando vários outros problemas e que vai acumulando demandas e você chega no final do teu dia completamente frustrado ou frustrada por não ter conseguido chegar nos objetivos, cumprir as demandas, acaba atrasando prazos e tudo isso vai gerando neuras absurdas e é por isso que tem profissionais da liderança, inclusive, que acabam se afastando por crises de pânico, ansiedade e por aí vai. Acabar com as neuras é essencial para que você tenha dias mais leves. E, acima de tudo, atuando de maneira muito assertiva, você vai formar uma equipe engajada e de excelência. E isso vai te dar naturalmente visibilidade muito positiva dentro da empresa, oportunidades começam a surgir e aí vai formando aquela cadeia muito positiva, né, ao longo da sua jornada. E para fechar a nossa live de hoje, o resumo de tudo isso é: seja rígida com os processos, mas gentil com as pessoas. Quando essa ordem é invertida, a liderança perde a confiança da equipe, contribui para ter liderados descomprometidos. Então veja que o descomprometimento de algumas pessoas da sua equipe pode ser uma consequência da forma como você está conduzindo. Então presta atenção nisso. Contribui para ter uma desmotivação ali, tanto das pessoas que fazem quanto daquelas que não fazem, porque se você não atua de maneira justa, meritocrática, as pessoas que fazem não vão ter o valor percebido de que você realmente está vendo o que elas estão fazendo e que é um líder que reconhece. E vai observar que você não tem uma ação assertiva naquelas pessoas que não faz o que ela tem que fazer. E aí, putz, pesa, né? A pessoa que faz, que se compromete, ela fala assim, caramba, né? Só eu tô fazendo e quem não tá fazendo tá tudo certo. E isso é muito ruim, esse valor percebido. Tem que ficar muito esperto com isso também. E a sua atitude não será vista como uma liderança justa e meritocrática, como eu já falei aqui. Então é muito importante que você se atente a esses detalhes, preste atenção ao perfil de cada liderado que você tem na equipe e haja com ações que vão ao encontro dessas necessidades. Definitivamente não atue de maneira generalizada, porque isso não funciona, não traz senso de justiça e você vai perder as pessoas, tá? Eu quero aqui aproveitar essa live para te convidar para a minha Masterclass do próximo dia 8 de dezembro, às 20 horas, pelo meu canal do YouTube. Estou preparando a Masterclass com muito carinho, tá incrível o que eu vou apresentar lá. Será uma aula de 1 hora aproximadamente, onde você pode fazer a sua inscrição gratuitamente. Acesse o link aqui na bio do meu Instagram e você já vai ser direcionado automaticamente. É só preencher o teu e-mail, presta atenção no momento de descrever o teu e-mail e você vai entrar para o meu grupo privado de WhatsApp, onde durante a Masterclass eu vou anunciar algo exclusivo para quem estiver nesse grupo, tá? Já se inscreve agora, é gratuito, o único investimento teu vai ser o tempo de 3, 5 minutos no máximo que você vai levar para fazer a sua inscrição. E lá eu vou te ensinar como engajar equipes em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Olha que incrível! É a partir do engajamento que tudo acontece dentro de uma equipe, né? E você como líder precisa saber engajar. Como você vai fazer uma gestão realmente muito atrativa para as pessoas ali. É
isso e muito mais que eu vou levar lá na Masterclass. Então se inscreve, eu quero muito ver você lá na Masterclass, tá? Curta, comente, me siga nas outras redes sociais, compartilhe conteúdos que eventualmente você assiste no Gestão Sem Neura. É como você me encontra em todas as redes, @Gestão Sem Neura, inclusive no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? E agora também no TikTok, @Gestão Sem Neura. E aí você me siga, compartilha, marque líderes que precisam de conteúdos que vão ajudar a engajar equipes em 4 semanas. Mesmo você sendo um líder iniciante na gestão, você já começa certo, já tem dias mais leves e vai formar equipes de alta performance para que você voe voos cada vez mais altos aí ao longo da sua jornada profissional, beleza? Gente, é isso por hoje. Eu espero ter trazido aqui alguns insights para você. Eu vejo você na próxima quinta-feira na live Líder em Foco, aqui pelo meu Instagram e também simultaneamente pelo YouTube. Obrigada a todos que entraram. Fernando, Ebright Business, Maria, muito legal ter você aqui, Eric, Adriana, obrigada por prestigiarem a live. Compartilhem aí com outros líderes, tá bom? Tchau, tchau, até a semana que vem, se Deus quiser. Bora pra cima, Brasil! Tchau, tchau, gente!